Olá, meus queridos alunos dos 8º anos da EMEV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Juliane. E hoje nós iremos praticar a oralidade, fazendo a leitura em voz alta de textos literários. E aproveitando o ensejo das festividades carnavalescas, eu trouxe para vocês um texto que faz parte do livro 25 Contos de Clarice Lispector. Ela que é uma autora muito importante para a literatura brasileira, uma vez que ela tem uma maneira muito particular de escrever e inserir novas palavras ao nosso vocabulário. Compreendendo que alguns não são leitores assíduos, eu vou fazer uma leitura prévia. Quem quiser me acompanhar, fique à vontade. E quem não quiser, eu só peço que vá a um canto reservado da sua casa e fique apenas ouvindo a minha voz. Prestem bastante atenção à entonação da voz, à maneira com que eu respeito os sinais de pontuação, enfim, a todo o contexto que faz com que a leitura se torne bela e entendível a quem irá ouvir. E depois você irá fazer a sua leitura individual, compreendendo, interpretando e entendendo o texto. Ok? Podemos iniciar? Então vamos lá. Resto do Carnaval, Clarice Lispector. Não deste último Carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas, onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata, com o véu cobrindo a cabeça, ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano, e quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão que era a grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. O carnaval era meu, meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os 3 dias. Um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com a minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para o carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então, eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros.
tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco, é que a mãe de uma amiga minha, resolvera fantasiar a filha e, ao nome da fantasia, era o figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tornando forma e se criando, embora de pétala o papel crepom nem de longe lembrasse. Eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que já vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepom e muito! E a mãe da minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa, com o que restara do material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Eu ia ser outra, que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Eu nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse nossos pudores femininos de 8 anos de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha. Mas, Deus nos ajudará, não choverá. Quanto ao fato da minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor o meu orgulho, que sempre fora feroz, e aceitei, humilde, o que o destino me dava de esmola. Mas, porque exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico. De manhã cedo no domingo, eu já estava de cabelos enrolados, para que, até a tarde, o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegara 3 horas da tarde. Com cuidado, para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso? Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom em rouge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Eu fui correndo vestido de rosa, mas o rosto ainda nu, não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta à vida infantil. Eu fui correndo, perplexa, atônita entre serpentinas e confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, eu era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre,
mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E, se depressa, agarrei-me a ela, é que porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito, parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos. De confete, com um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E então, a mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Lispector Clarice, Felicidade Clandestina, Rio de Janeiro. E aí? Gostaram desse conto de carnaval? Agora eu peço a vocês que façam a leitura de vocês, certo? Já fiz uma leitura prévia, agora vocês vão fazer a leitura individual e depois irão copiar essas 5 perguntinhas no caderno e depois respondê-las, ok? Na próxima aula, nós iremos comentar e irei colocar a resposta para vocês. Tudo bem? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima!